pessoinhas, olha, eu queria dar alguns avisos para vocês. Hoje a gente vai iniciar as atividades de espanhol referente ao vídeo da semana passada sobre os verbos e as conjugações do verbo no presente indicativo em espanhol. Vê só, eu vou estar mandando para vocês um arquivo, que nesse arquivo terão todos os verbos, quase todos os verbos em espanhol, em todos os tempos, e provavelmente eu vou estar utilizando ele até o final do ano, que a gente vai ver muito de verbo esse ano, certo? E aí o que vocês vão focar mais nos verbos no presente do indicativo, que tem lá as conjugações, as terminações, todas as pessoas, os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. E vocês vão ver lá e vão ler um pouquinho e vão, como é que eu digo? Vocês vão ver, vão procurar, vão estudar um pouquinho, como eu já venho dizendo desde a semana passada. A gente não estuda verbo se a gente não conjugar todos os verbos, se a gente não treinar a conjugação, se a gente não entender como eles são feitos, que eu já expliquei para vocês. E aí, até vocês estarem craque nessas conjugações de verbos no presente e do indicativo em espanhol, eu vou estar mandando atividade toda semana sobre esse assunto até vocês saberem de fato as conjugações. Segundo, não é todo mundo que está fazendo as atividades, então eu estou ficando muito preocupada. E isso me impossibilita de ver a evolução de vocês, se vocês estão se saindo bem nessas atividades ou não. Então, sem saber disso, eu vou continuar enviando as atividades, e se as atividades não estão vindo para mim, eu presumo que vocês não estão entendendo, e aí eu vou mandar mais atividades explicando do jeito que eu vou fazer hoje, e para vocês terem um pouco mais de que vocês possam entender mais, certo? E aí eu vou estar mandando esse arquivozinho mais a atividade nossa. Que primeira questão complete as frases com presente indicativo dos verbos que aparecem entre parênteses. E aí vocês vão pegar letra A, B, C, D, E, F, G e H, tem os seus respectivos verbos. O que vocês vão fazer? Do lado dos verbos tem os pronomes que vocês precisam conjugar. Vocês vão lá naquela tabelinha que eu vou mandar para vocês, vão ver qual é tipo de verbo. Primeira conjugação termina com AR, segunda conjugação termina com AR e terceira conjugação termina com IR. E aí vocês vão ver cada terminação, e cada terminação ela tem uma conjugação própria. Vocês têm que ficar ligados nisso. Segunda coisa que tem que ficar ligado: qual é o pronome? Eu, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ou eles, ou ustedes. Vocês vão ver quais são esses pronomes e vão ver qual é a forma mais adequada, de conjugação para cada pronome, certo? Cada pronome tem a sua própria conjugação, tá bom? Como eu ensinei para vocês na aula e no vídeo anterior da gente. E aí, nós temos esses pronomes, temos os verbos, e vocês vão ter que conjugar os verbos de acordo com o presente indicativo referente a cada pessoa. É só isso, tá? E aí, segunda questão, complete a biografia do rei Juan Carlos com as formas adequadas do presente e do indicativo. Então, cada espacinho vai ter entre parênteses o verbo. E aí, como tá em terceira pessoa do singular, vocês vão ter que conjugar cada verbo na terceira pessoa do singular, referente com cada terminação.
AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e IR, terceira conjugação. Certo, pessoinhas? Terceira questão. Complete os diálogos com os verbos. E aí também. Na terceira questão, eles mandam o verbo mais a pessoa, o pronome que vocês vão conjugar esses verbos. E aí tem os espaços e vocês vão conjugar de acordo com o presente do indicativo. Super facilzinho. Vocês podem procurar também esses verbos num documento que eu vou mandar para vocês das conjugações dos verbos conjugados. Provavelmente vai ter lá, e é importante que todos os verbos com a conjugação regular, eles vão ter a mesma terminação, ou seja, se eu tenho o verbo querer, que tem aqui na letra A, e eu tenho outro verbo entender, por exemplo, se esses verbos são regulares, eles vão ter a mesma terminação para todas as conjugações. E aí vocês podem, como eu expliquei no vídeo, vocês podem fazer isso de acordo com esses verbos que estão aqui, tá bom? E vocês podem procurar esses verbos também, sem problemas nenhum. E temos... Poxa, calma. A quarta questão, que eu botei aqui presente da primeira conjugação, então são todos os verbos de primeira conjugação. Que aí é uma página de uma gramática que eu peguei aqui para vocês. Eu achei interessante trazer para vocês, que ele é bem animadozinho. E aí ele pede para você colocar cada verbo em seu lugar correspondente. Aí eles vão mandar para vocês, vão ver que tem várias figuras de várias pessoas agindo em algumas ações, que verbos são referentes às ações que a pessoa ela faz. E aí tem cozinhar, que é cozinhar, escuchar, que é escutar, cantar, que é cantar, esperar, estudar, estudar, caminhar, caminhar, saltar e bailar, dançar. E aí vocês vão ver quais são essas ações que os personagenzinhos aqui estão fazendo e vão relacionar só com cada verbo. Só isso, não precisa nem conjugar, certo? E aí, nessa segunda parte dessa atividade, vocês vão ter que completar os verbos com suas conjugações. E aí ele dá o exemplo do verbo cantar. E como eu disse a vocês, para a gente saber das terminações, ele coloca para vocês aqui todos os verbos, e os verbos são em duas cores, em preto e vermelho. As partes em vermelho são as terminações deles. E quando a gente vai conjugar os verbos, essas terminações elas saem. A gente corta essas terminações. Então, para conjugar, a gente faz isso. A gente corta as terminações e completa com as terminações das conjugações. Então, como está tendo aqui no verbo cantar, ele tirou o AR, ficou só cante. E aí, pro Joe, a terminação é O. Pro tu, a terminação é as. Para ele, a terminação é a. Para nós outros, a terminação é amos, vosotros, ais e ellos, an. Então, aí no bailar, por exemplo, quando eu tiver bailar, eu tiro o AR e para conjugar eu boto baio. Bail, que tem aqui, aí vocês vão repetir bail, B-A-I-L, em todos os pronomes. Aí depois vocês vão acrescentar a terminação O, aí vai ficar yo bailo, tu bailas, él baila, nosotros bailamos, vosotros bailais e ellos bailan. E aí é isso que vocês vão fazer, só isso. Tá vendo como é fácil? E vocês dizendo que vocês não entenderam, né? Só observa vocês com preguiça de conjugar verbo. E aí a terceira questão, vocês vão conjugar os verbos entre parênteses. E aí tem o verbo llamar, que é chamar, estudar, que é estudar,
cantar, que é cantar, bailar e esperar, que tem dois verbos em uma mesma frase, que é dançar e esperar, levantar, que é levantar. Depois tem outros dois verbos para conjugar numa mesma frase, escuchar e bailar, e hablar, aliás, desculpa. Outro, escuchar é escutar, hablar é falar. Levar, que é levar, mirar, olhar, prestar atenção, escuchar, escutar, e lavar, lavar, tocar, que é tocar. E aí vocês vão conjugar esses verbos de acordo com os pronomes. Então aí vocês vão ler as frases. A gente estudou o pronome como pessoa, e aí vocês vão relembrar esse assunto. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, que eu vou estar quitando todas as dúvidas. E aí vocês só vão fazer isso. Somente. Vão me mandar por foto e tudo direitinho, bonitinho. Se não quiserem imprimir ou vocês não podem imprimir, vocês fazem o seguinte: vocês colocam a data, o nome de vocês, a série de vocês, e primeira questão, resposta letra A, letra B, letra C. E aí, se a questão não tiver letra A, letra B, letra C, você pode numerar. Então, a questão 1 do terceiro quesito, aí vocês vão colocando lá que eu vou entender, tá bom, pessoinhas? Beijo pra vocês, qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E é só. E aí, se continuarem, se persistirem as dúvidas, eu vou mandando outras questões sobre esses assuntos até vocês saberem de verdade, tá bom? Beijos pra vocês e semana que vem a gente vai começar interpretação textual, tá bom? Além desse assunto ou de outro assunto que, se vocês tiverem craque na conjunção das conjugações de verbos, aí eu mando pra vocês outros assuntos, tá bom, pessoas? Até semana que vem.